Olá, eu sou a Ana, presidente do time. Olá, eu sou Helena, vice-presidente do time. Olá, eu sou a Trace, coordenadora do projeto Mãos na Terra. Olá, eu sou a Luísa, diretora do Financeiro Jurídico. Olá, eu sou a Luísa, diretora de Gestão de Pessoas, e assim nós formamos o time Enax Unesp Franca. Viemos hoje apresentar nosso projeto Mãos na Terra, edição Hortaliça. Iniciaremos nossa fala a partir da época de prospecção, em que o projeto não passava de algumas ideias esboçadas sobre o papel, tendo o propósito central impactar positivamente uma comunidade, através da aplicação dos conceitos de sustentabilidade e meio ambiente. Tudo começou no ano passado. Iniciamos o ano sem nenhum projeto fixo e, portanto, passamos parte do primeiro semestre prospectando e buscando comunidades com disposição para desenvolver um trabalho em conjunto conosco, de forma coletiva. Fomos apresentados à Escola Estadual Professora Elisete Paulino Teixeira, através de um dos nossos BABs, Frank Sérgio Pereira, atual vice-prefeito de Franca. A escola conta com cerca de 340 alunos e 50 funcionários, incluindo professores e funcionários. A escola estadual, localizada em uma das extremidades de Franca, no bairro de Vila São Terezinha, é uma região de grande vulnerabilidade social, sendo a única escola do bairro lecionário Fundamental 1. Além dela, existe apenas mais uma escola de educação infantil nessa região. No início, as conversas foram feitas de forma online com um dos docentes da escola, Henrique Messias, diretor da instituição. Até então, não tínhamos um plano de ação delimitado. Inclusive, nosso primeiro objetivo era ter a participação dos pais dos alunos. Eles seriam o nosso público-alvo principal. Aqueles com os quais faremos as atividades principais, com foco em capacitações para aperfeiçoar habilidades existentes e ensinar outras relacionadas ao consumo sustentável, meio ambiente e educação financeira. Ponderamos inicialmente ações associadas à conscientização ambiental. A ideia ganhou corpo após a primeira visita à escola para conhecermos o local. Conversando com o Henrique a respeito do tema, tivemos acesso à informação de que a escola tinha um espaço ocioso na parte de trás do seu terreno. Então decidimos construir uma horta coletiva. Nossa primeira visita foi feita no último final de semana de maio, no qual tínhamos o objetivo principal de traçar o perfil da comunidade através de um questionário. Por isso, nessa mesma semana, durante uma reunião de pais, membros do time Enactus foram à escola passar o recado marcando essa reunião. Contudo, apenas 2 pais apareceram nesse sábado, e apesar do objetivo principal ter falhado, o do questionário, essa visita foi extremamente importante para o time, pois foi nela em que conhecemos o bairro, o ambiente interno escolar, o local onde construiríamos a horta, além de pudermos conversar melhor com o Henrique, e ele nos deu informações bastante valiosas sobre o funcionamento da escola e o perfil dos alunos. Além dessa tentativa de estabelecimento de contato com os pais, foram criados pequenos informativos a serem distribuídos na saída da escola, momento em que pais responsáveis iriam buscar as crianças. Nossa ideia era fazer várias dessas visitas para entregar um maior número de panfletos aos pais. Entretanto, na primeira dessas visitas, membros do time relataram que o interesse foi mínimo, a maioria das pessoas nem leu e muitos deles automaticamente jogaram fora. Essa última situação levou o time a repensar todas as proposições feitas até então e concluímos que engajar, em um primeiro momento, os pais seria algo muito mais complexo, já que, ao contrário das crianças, eles não estariam em um único ambiente durante um período constante e frequente de tempo. Por isso, em junho, o público-alvo do projeto foi transferido dos pais às crianças. E com isso, deu-se início à construção e um planejamento de diversas atividades com o foco nos alunos. Essas atividades eram as dinâmicas e tinham como objetivo aproximar as crianças dos membros do time, conscientizá-las a respeito da preservação ambiental e instigá-las a montar e preservar uma horta escolar. Já no ciclo 2019-2020, iniciado em setembro, realizamos a dinâmica da cartolina. As crianças escreviam na cartolina as palavras ou faziam desenhos que relacionavam ao meio ambiente e à horta. Depois disso, as cartolinas foram levadas a uma reunião geral. Daí surgiu o nome Mãos na Terra, cuja edição denomina-se Hortaliça, que é a junção da palavra horta e do nome da escola Lisete. No dia 16 de outubro, houve a criação da página no Facebook e do perfil no Instagram, para todos interessados em conhecer o nosso projeto. Dessa forma, começamos uma nova fase no nosso projeto Mãos na Terra, na qual a ideia passou a virar ação e nossas mãos finalmente puderam ir à terra. O time contou com outro grupo de extensão da Unesp Franca, o GEA, Grupo de Incentivo à Educação Ambiental.
O GEA possui uma linha de ação voltada para a educação ambiental e construção de hortas escolares. Por isso, a Enactus entrou em contato para pedir auxílio nesses primeiros passos na construção da horta. No dia 16 de outubro, no primeiro dia de atividades no terreno, membros da Enactus e do GEA foram até o local da horta para limpar o espaço, retirando entulhos e ervas daninhas, e para delimitar a área do canteiro. As ferramentas utilizadas para tal foram enxadas, pazinhas, mangueiras e garfos, foram emprestadas do GEA e algumas da própria escola. Ainda assim, foi possível, nesse mesmo dia, começar o processo de afofamento da terra, que consiste em golpear a terra para misturá-la e assim criar um solo mais nutritivo para as plantas crescerem. No segundo dia de atividades na horta, dia 18 de outubro, a Enactus, juntamente ao GEA, conseguiu finalizar o processo de afofamento da terra e realizar o plantio de feijões, feijão de porco e feijão gandu, que funcionam como adubo verde. Estes responsáveis pela nitrogenação da terra, processo este que auxilia também no crescimento da adubação do solo e crescimento das plantas. Plantado assim os feijões, a Enactus entrou em contato com o nosso BAB, Adnan Khalil, com o intuito de obter ferramentas, adubos e mudas para quando fosse possível realizar o plantio propriamente dito, já que o Adnan já havia dito em outras reuniões que tinha contato com uma loja de jardinagem e que conseguiria obter algumas mudas para que pudéssemos utilizar. Com o ano letivo, tanto na Escola Lisete quanto na Unesp Franca chegando ao fim, o time realizou uma última atividade com as crianças, para que essas pudessem se engajar na horta em construção. No dia 1º de novembro, membros da Enactus se encontraram com as 3 salas do segundo ano. Nessa atividade, cada criança recebeu um copinho de plástico, um algodão e 2 sementes de feijão, para que pudessem levar para casa e cuidar de sua própria muda durante as férias, começando assim um processo de afinidade e entusiasmo para com o plantio. No dia 8 de novembro, foi dada continuidade à dinâmica dos feijões, dessa vez com as salas do terceiro ano, com materiais, procedimentos e propósitos idênticos à atividade anterior. Assim, foram encerradas as atividades práticas na Escola Lisete no ano de 2019. Deixamos os feijões no terreno para crescerem durante os meses de férias, e as crianças levaram para suas casas as suas mudas. Infelizmente, em 2020 não conseguimos dar continuidade à nossa programação por conta da pandemia do Covid-19. Nem conseguimos retomar as atividades na escola, sendo que tivemos apenas 3 semanas de aulas e estávamos em meio ao nosso processo seletivo quando foram encerradas as atividades no campus. Os próximos passos seriam ir à escola para a retirada dos feijões e análise do solo, e após isso seguiríamos para a fase de adubação e plantio. Enquanto aguardamos o crescimento das mudas, iríamos dar continuidade às dinâmicas com as crianças, seguindo a mesma linha temática do semestre anterior. Atualmente, aguardamos a retomada das aulas presenciais na universidade, para assim implementar os próximos passos já programados. Apesar de os planos para a segunda metade do ciclo terem dado errado, conseguimos avançar bastante na primeira metade, levando em consideração que até junho de 2019 estávamos apenas prospectando alguns lugares. Todas as metas feitas no planejamento de agosto a novembro foram cumpridas, sendo esta o primeiro contato com as crianças e estabelecimento de um vínculo, a seguir a criação e realização de atividades com o tema ambiental, trazida de forma divertida para que os alunos se engajassem com a proposta de construção de uma horta, ao mesmo tempo que buscávamos informação e orientação sobre como construir um canteiro e levantávamos caixa para futuras despesas como insumos, ferramentas e mudas. E a última meta cumprida, o preparo do solo e fase de pré-adubação. Temos a ambição de expandir para outras escolas de Franca a ação principal do projeto, que é a implementação de uma horta escolar no ambiente interno, em que os alunos tenham participação constante, ativa e direta, com devida supervisão. Essa supervisão podendo ser por parte dos professores e feita também pelos próprios membros da Enactus. Adaptaríamos o projeto base para as características próprias e particularidades de cada instituição. E nossa ideia é de que cada escola tenha a sua própria edição. Nossa atual edição é chamada Hortaliz. Buscamos promover a conscientização ambiental e um consumo mais sustentável. Esse sentimento partindo das crianças e expandindo a comunidade como um todo. Além disso, o projeto apresenta um retorno de caráter social.
Afinal, a possibilidade de produção própria de alimentos, e isso faria com que gastos direcionados à alimentação fossem reduzidos, além de promover um consumo mais saudável e livre de agrotóxicos. Se olhado de maneira superficial, nosso projeto pode aparentar não trazer nenhum aspecto inovador. Afinal, a temática de horta coletiva é um tema bastante abordado em diversos projetos sociais. Contudo, acreditamos que a inovação consiste em levar a cidade de Franca a horta coletiva e o ensino sobre educação ambiental, pois essas duas coisas não são abordadas diretamente no plano de ação da própria prefeitura da cidade. Pelo que sabemos, a existência de hortas coletivas são mínimas, se limitando a apenas uma ou duas. Em uma cidade com cerca de 90 escolas públicas de ensino fundamental e mais de 300 mil habitantes, fica nítido que há uma deficiência na educação ambiental, e essa é a realidade que queremos e pretendemos mudar. Esses são alguns dos valores, alguns dos números que a gente obteve durante o ciclo 2019-2020. 340 alunos impactados. 50 professores e funcionários impactados. 170 curtidas na página do projeto no Facebook. Um único time. E assim nós formamos o time Enact Unesp Franca. Agradecemos sua atenção.